quantas matérias estudar por dia. Gente, não existe uma regra da quantidade de matérias que você tem que estudar por dia. Assim como não existe uma regra da quantidade de horas que você tem que estudar por dia. Assim como não existe uma regra da quantidade de questões que você tem que estudar por dia. Pare de ficar achando que método de estudo é ficar querendo metrificar, né? Ficar querendo estudar um número de horas correto, o número de matérias correto, o número de questões correto, o número de páginas correto. Nada disso é correto. Nada disso indica que teu método tá certo. A única coisa que indica se o teu método tá certo é você estar aprendendo e tendo um melhor desempenho em provas. Por quê? Porque prova é o mecanismo que a banca aplica no concurseiro para ele ser aprovado. Então não existe melhor mecanismo para saber se você tá evoluindo do que evoluir nas provas, óbvio. Alguns comentários interessantes para você ponderar esse lance de quantidade de matérias. A quantidade de matérias estudada por dia, ela tende a aumentar conforme você vai ficando um concurseiro avançado. A quantidade de matérias que você estuda por dia, ela tende a aumentar conforme você for ficando um concurseiro mais avançado. E por que que isso acontece? Por que que a quantidade de matérias estudada por dia tende a aumentar quando você vai ficando um concurseiro mais avançado? Porque conforme você vai ficando um concurseiro mais avançado, você precisa de menos tempo para aprender detalhes da matéria e para pegar o fio da meada da matéria. Então, isso faz com que mais matérias estudadas por dia seja produtivo, diferentemente de no começo dos estudos. No começo dos estudos, você está aprendendo a matéria do zero. Então, se você encher o teu dia de matéria, você não vai conseguir se aprofundar naquela matéria no nível para você evoluir nela. Tá, professora, isso significa que no começo dos estudos eu devo estudar uma matéria por dia? Não. Também não é assim. Você não deve estudar uma matéria por dia. Por que que você não deve estudar uma matéria por dia? A não ser que você tenha muito pouco tempo. Sei lá, digamos que você tenha 1 hora por dia. Aí você estuda uma matéria por dia e só estuda essa matéria por um tempo. Passa algumas semanas só estudando uma matéria. Daí você vai estudar uma matéria por dia e vai passar a semana estudando essa matéria. Por que que você não deve estudar apenas uma matéria por dia? Porque se você estuda mais matérias e você estuda uma matéria por dia, isso significa que você no outro dia vai ter que estudar outra matéria. E no dia seguinte, outra matéria. Ou seja, a matéria que você estudou hoje, você vai levar 3, 4, 5 dias, uma semana para ver de novo. Vai ter um intervalo muito grande entre a matéria estudada hoje e a mesma matéria quando você for estudar de novo. Então, por exemplo, digamos que você estude queira estudar uma matéria por dia. Aí você estuda contabilidade segunda-feira, constitucional terça-feira, administrativo quarta-feira e tributário quinta-feira. Se você fizer isso, você só vai voltar a ver contabilidade provavelmente na sexta-feira. Ou seja, você vai estudar contabilidade segunda-feira e só vai ver de novo na sexta-feira. O que vai acontecer? Uma quebra. Você vai sexta-feira, você vai pegar aquela matéria para estudar e vai falar, nossa, faz 4 dias que eu não vejo isso. Não vai ter continuidade. O que é melhor nesse caso? Estudar todo dia um pouco de cada matéria. Aí você vai estudar um pouco hoje, um pouco amanhã, de todas as matérias. Aí amanhã você vai ver uma continuidade das matérias de hoje. Todas, depende da tua carga horária. Mas é por isso que estudar uma matéria por dia é ruim. Especialmente em concursos difíceis. Por quê? Porque as matérias são difíceis. E aí, se as matérias são difíceis, como é que você vai aprender do zero uma matéria se você tá vendo essa matéria na segunda e na sexta de novo? Difícil, né? Impossível. Agora, se você já é um concurseiro mais avançado, né, conforme você vai avançando nos estudos, o que acontece? O teu estudo, em 40, 50 minutos, você acaba vendo muitos assuntos, né? Quando você é um concurseiro mais avançado, num pequeno espaço de tempo, você acaba tendo contato com muitos assuntos diferentes, né? Você acaba vendo muitos tipos de assuntos diferentes. E aí, nesse caso, você pode se dar ao luxo de estudar uma matéria na segunda e só vê-la de novo na sexta.
Tudo bem, porque essa matéria já está mais avançada. Você vai ver mais ou menos os mesmos conteúdos, você já tem folha de revisão pronta, já está já tá fazendo folha de revisão, já tem folha de revisão pronta. Então, esse estudo pontual, ele acaba sendo uma grande revisão, beleza? Então você vai revisar na segunda, depois você vai ver de novo na sexta, vai revisar. Basicamente, esse estudo é um estudo mais focado numa revisão. Mas isso não acontece quando você está começando do zero. Por isso que a visão de fases do estudo é tão importante. Por isso que querer seguir a receita pronta do coleguinha dá errado. E por isso que estudar sem método é ruim. Porque quando você estuda sem método, você vai pegando uma dica aqui, uma dica ali, uma dica lá, juntando isso num grande Frankenstein. Você fica querendo aplicar o que o coleguinha falou no teu estudo. O coleguinha tá avançado, você tá começando do zero. O coleguinha não tem dificuldade com exatas, você tem um monte de dificuldade. Como é que você vai aprender? Eu vejo uns planejamentos que, juro, eu fico com vontade de chorar. O coleguinha tem, o concurseiro tem dificuldade com exatas, trauma com exatas, e ele quer aprender exatas estudando 2 vezes por semana. Como é que você vai aprender exatas, com trauma de exatas, estudando 2 vezes por semana? Já é difícil aprender exatas quem não tem trauma nenhum. Eu não tenho trauma com exatas, inclusive gosto. Tenho uma escola de exatas, né? Exatas para todos. Eu gosto de exatas e mesmo assim eu jamais iria conseguir aprender exatas estudando 2 vezes por semana. Mas o colega que tem muita dificuldade, que não sabe nem fazer uma conta de divisão sem calculadora, ele acha que ele vai aprender tudo estudando 2 vezes por semana. Aí depois, como ele não consegue, ele diz assim, nossa, é muito difícil. Eu nunca vou aprender isso, eu tenho muita dificuldade. Exatas é o bicho. Não é exatas que é o bicho, gente, é você que tá estudando pouco. É você que não tá estudando o suficiente. É você que tá à espera de um milagre, né? Coloca exatas segunda e sexta no planejamento e tá esperando um milagre. Não, né, gente? Então, quanto mais você é avançado nos estudos, até pela quantidade de matérias que você vai ter no teu planejamento, mais matérias você vai ter que estudar por dia. Então, por exemplo, você está encarando um pós-digital e esse pós-digital tem lá 15 matérias. É óbvio que para vencer essas 15 matérias, se você já está mais avançado nos estudos, é óbvio que você vai ter que estudar várias matérias por dia. 50 minutos cada uma hora, 45 minutos cada uma. Por quê? Porque se você ficar de frescura, não vou estudar muita matéria por dia, você não vai conseguir ver as matérias sempre. Mas quando você está começando do zero, não. Tá começando do zero, você tem que selecionar poucas matérias, colocar poucas matérias no planejamento e ver essas matérias numa quantidade de vezes alta, com uma continuidade alta. Matéria que nem filho. Anota aí. Anota essa analogia aí, ó. Matéria é que nem filho, tá? Que nem filho. Eu tô, digamos assim, no meu primeiro filho. Ele é bem bebezinho, bem bebezinho. O que vai acontecer? Eu vou passar um tempão com ele. Não vou passar um tempão com ele? Vou passar um tempão com esse bebê. Passar um tempão com o filho, né? Um monte de tempo. Por quê? Porque ele é bebezinho. Eu tô conhecendo ele pela primeira vez. Ele precisa de atenção, de cuidados. Eu tô criando uma intimidade com ele. Só que daí eu vou... Esse bebezinho vai crescendo. Esse filho vai crescendo. Vai crescendo. Aí eu vou tendo outros filhos. Vou ter o segundo, aí o mesmo acontece com o segundo. Vou ter o terceiro, aí o mesmo acontece com o terceiro. Vou ter o quarto, aí o mesmo acontece com o quarto. O quinto, o sexto, o sétimo. No 8º filho, o que vai acontecer? Você vai passar um pouquinho de tempo com o filho 1, um pouquinho de tempo com o filho 2, um pouquinho de tempo com o filho 3, um pouquinho de tempo com o filho 4. Só que com todos esses filhos de maneira individual, você já passou um tempo grande. Você já teve um momento de intimidade, você já teve um momento de passar bastante tempo. Ele já ficou no teu colo quando nasceu, passou meses no teu peito mamando. Então você já teve esse momento de intimidade, de alto tempo junto, de intensidade. Já teve isso. Aí o filho vai crescendo, 8 filhos, você vai ver um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Mas o vínculo já foi criado. Pois bem, agora pega esse exemplo e põe pro concurso. É a mesma coisa. Matéria é a mesma coisa. Matéria é que nem filho. No começo, você tem que colocar no colinho, tem que ninar, tem que botar pra rotar, tem que trocar a fraldinha, porque o cocô faz cocô, não sabe se limpar sozinho. Você tá criando uma intimidade, você tá aprendendo a entender o chorinho, tá aprendendo a entender o olhar, bibibi. Aquele filho, aquela matéria né, você vai estudando aquela matéria, vai passando tempo com ela vai ficando previsível para você. Você vai entendendo mais rapidamente, vai ficando mais fácil, você já consegue ter um bom desempenho em provas. Aí, o que você pode fazer? Acrescentar outra. Diminuir o tempo de estudo dela. Estudo 5 horas por semana, estuda 2h30 e coloca outra.
E assim vai acrescentando matérias. É assim que a gente chega de uma matéria no planejamento, 2, para 20. Não é de uma hora para outra. Se você está começando do zero, você não tem que colocar 20 matérias no seu planejamento. Vai ver uma hora por semana. Não, né, gente? Você teria 20 filhos ao mesmo tempo? Não, então, pois é, a mesma coisa.